Então, curei toda uma ala psiquiátrica de doentes mentais que eram criminosos. Como fiz isso? Como isso aconteceu? Então, e esse conhecimento veio a nós através de um livro que eu li, e eu já li ele várias vezes, e venho tentando aprender com eles, e hoje eu vou compartilhar com você o quanto isso já mudou a minha vida. Porque, primeiramente, quem ensinou a curar doentes mentais e fazia isso com eficácia é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele fazia isso com muita eficácia e muito rápido. E ele tinha um método, porque ele, vindo de Deus, ele era todo amor. Ele era o amor de Deus encarnado na Terra. E hoje eu vou falar aqui sobre esse conhecimento que chegou a nós através de um ato, de uma coisa que aconteceu agora, nos anos 80, né? O que realmente aconteceu, né? Então, o caso que aconteceu. Na década de 80, um psicólogo chamado Dr. Realekala Riulin foi contratado para trabalhar em uma ala psiquiátrica de criminosos violentos lá no Havaí. Essa ala era perigosa, tão perigosa que os pacientes eram constantemente algemados e os profissionais tinham medo até de andar pelos corredores. Então, no livro fala que as plantas morriam, que nada crescia, que era um lugar onde as descargas puxavam sozinho, onde à noite se escutava batidas e ruídos e gritos e você ia ver e não achava onde era. Então, assim, era atormentador mesmo com os remédios mais fortes da época. Ou as pessoas que lá trabalhavam também viviam doentes e faltando, não tinha gente que chega para cuidar dos doentes. Porém, algo surpreendente aconteceu. O Dr. Riulin nunca se encontrou pessoalmente com esses pacientes. E, em vez disso, ele se sentava no escritório, abria os prontuários médicos e praticava o Ho'oponopono. É um nome estranho, mas é o nome de limpar e limpar de novo. O significado é esse. É uma oração de limpeza de consciência. Ele repetia continuamente as frases. E talvez você com certeza já viu essas frases em muitos lugares. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então, repetir essas frases até é bonito, né? Gratidão, amor, sinto muito, eu entendo como compaixão, se colocar no lugar do outro, e perdão, né? Mas o ponto central aqui, que é o ponto pior, o ponto chave que eu sempre falo nas minhas mentorias e nas pessoas que eu atendo, é que eu assumo 100% a responsabilidade por tudo o que acontece ao meu redor. De tudo que eu tomo conhecimento, eu me torno responsável agora por limpar, por purificar e jogar de volta para o universo, para o mundo, para as pessoas, sentimentos bons. Então, quando eu fico sabendo de coisas ruins, eu mando coisas boas. Então, eu tenho que ser o puro amor encarnado aqui na Terra para conseguir emanar, ou como se fala, respirar, sei lá como é que fala, mas quando de mim parte algo como o amor, o perdão, a gratidão, a compaixão, isso tem que partir de mim e eu preciso estar cheia, inundada disso para que eu possa passar isso para os outros, para vocês, né? E ele acreditava que se algo em sua realidade acontecesse, era porque existia dentro dele também. Então, se chegou a mim, se eu cheguei a escutar essa história, é porque existe isso dentro de mim e é possível eu tratar. Então, ele tratava tudo como memórias que vêm desde Adão, desde o primeiro pecador. Essas memórias vêm incutidas no nosso subconsciente. Então, imagina quantas guerras, mortes, doenças, agressões e de tudo que tipo que vem acumulado, porque a gente herda os genes
dos nossos antepassados, inclusive os seus pecados, suas maldições. Isso não preciso nem mostrar que é da Bíblia, né? Então ele acredita que desde o primeiro pecado as pessoas carregam memórias negativas que precisam ser limpas, né? Então, se algo chegou ao meu conhecimento é porque já existia dentro de mim e eu preciso limpar isso em mim. Alguma memória, crença, dor, energia que precisa ser curada. Então ele pedia perdão a Deus por qualquer parte dele que tivesse criado e atraído aquele sofrimento. E com o tempo, né, isso foi em poucos meses, os resultados incríveis começaram a acontecer. Os pacientes se tornaram calmos, alguns deixaram de precisar medicação, outros foram liberados do hospital e em poucos anos a aula foi fechada, pois não haviam mais casos graves, né? Então, é como na psicologia de hoje, coisas paliativas que dá para tratar em casa, né? Então o Dr. Liu explicava: eu não curei ninguém, eu apenas limpei em mim o que estava criando aquela realidade. E quando eu me limpo, tudo ao meu redor se cura. O princípio espiritual de acordo com a Bíblia. Embora o Ho'oponopono não venha de uma tradição cristã, mas a tradição do Ho'oponopono é das tribos do Havaí. Não vou entrar em detalhes porque ela foi modificada até chegar ao Liu. E era feita em grupos, e o Dr. Liu aprendeu ela para fazer ela sozinha, né? Responsabilidade espiritual. A Bíblia ensina que somos chamados a examinar os nossos próprios corações antes de apontar para os outros. Então, antes de eu querer corrigir o outro, eu devo me corrigir primeiro. Por que vês o argueiro no olho do irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Então, em Mateus 7,3, ele acusa toda pessoa que vê algo ruim no outro como tendo algo pior nele. Tá? Não é heresia, não. Isso aqui é bíblico. Se eu estou vendo algo ruim no outro, é porque em mim tem algo bem pior. A psicologia moderna prova isso, né? Assim como no Ho'oponopono, Deus não nos convida a olhar para dentro e tratar as raízes espirituais, o arrependimento, o perdão e o amor. Então, é uma dor minha, um sofrimento meu que eu passei. E eu tive minha mãe, que tinha problema psiquiátrico, e ela ficava no hospital psiquiátrico várias vezes, e eu visitava ela. Então eu via casos piores do que os dela. Embora a esquizofrenia não seja brincadeira, é terrível quando a pessoa sai de si e não te conhece, não reconhece mais ninguém, e demora para sair dessa crise. Mas lá dentro eu vi outros piores. Então, o hospital psiquiátrico não é brincadeira. E eu imagino, o meu sonho, o sonho da minha vida, que eu vivia orando a Deus, é que Ele curasse minha mãe. E pena que eu fiquei sabendo disso aqui praticamente 10 anos depois que minha mãe faleceu. Praticamente 10 anos depois, eu vim a conhecer isso aqui. Só que na época que eu orava, querendo aprender isso, era na época em que se desenrolavam os acontecimentos com o Dr. Joe Vitale, que foi lá aprender essa técnica. Então, de alguma maneira, alguém tinha que falar com o Dr. Liu e aprender essa técnica. E o Dr. Joe Vitale escreveu o livro, né, Limite Zero, aonde a gente aprende como foi feito lá e como a gente pode aplicar isso hoje em dia. Mas não tem nada de segredo, é só as 4 frases. Você faz isso em tudo, em todos, porque tudo vem com memórias, porque somos feitos de pó. E esse pó já foi árvore, já foi móveis, já foi livros, e esse pó, ele traz memórias. Então a gente tem a obrigação de limpar tudo ao nosso redor com a nossa consciência. Somente com as 4 frases, né? Perdão e arrependimento trazem cura. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago 5,16. O princípio é o mesmo.
A cura começa dentro de nós, quando liberamos o perdão, o arrependimento e o amor. Amar é restaurar. O amor cobre multidões de pecados. Então, quando a pessoa sai fora, você esquece que ela teve o problema, você esquece que ela... Porque o amor cobre multidões de pecados. 1 Pedro 4,8. Quando o Dr. Riulin dizia eu te amo, ele liberava energias de amor, algo que Jesus também ensinou como força transformadora. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Lucas 6:27. Amor e perdão têm o poder de liberar tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Sempre o benefício maior é de quem perdoa. Então essa memória dentro dele vai se limpa e ele não vai atrair de novo aqueles acontecimentos. Então, quanto mais você limpa em você, você não está só limpando o outro, você vai estar limpando lá na frente outras pessoas que talvez viriam para a sua vida, mas não virão mais, porque você já está limpo dessas coisas. Transformai-vos pela renovação da mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Hoje em dia, como usar o Ho'oponopono na maneira cristã? Orações de arrependimento e intercessão. E aí você fala assim: Senhor, se há em mim algo que contribuiu para o sofrimento ao meu redor, purifica-me, lava meu coração de toda mágoa, de todo julgamento, de todo orgulho, perdoa-me, porque tudo que consciente ou inconsciente causei. Então é uma tecla que eu bato muito. Se outro lhe fez mal, é que de alguma maneira na sua mente, no seu coração, você estava precisando disso para acordar. Então o outro foi só um instrumento de Deus para acordar isso em você, para você limpar isso. Isso aconteceu comigo, eu não aprendi com a primeira, aí a segunda pessoa foi pior e a terceira então é 10 vezes pior, até eu aprender, eu preciso limpar isso em mim. Porque esse problema está em mim, por isso que eu só atraio esse tipo de gente. Eu aprendi isso. Lava meu coração de toda mágoa, julgamento, orgulho. Perdoa-me por tudo o que consciente e inconscientemente eu causei. Enche-me do teu amor e da tua paz, para que onde eu estiver haja cura e reconciliação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, a gente pode estar usando, né, da maneira de Deus também essa técnica, porque o próprio Cristo foi o puro amor de Deus aqui na Terra. O que significa eu ser responsável por tudo ao meu redor? Essa ideia, ela vem do entendimento de que tudo que percebemos ou sabemos está ligado à nossa própria vibração interior. Ou seja, algo chegou à minha consciência. Seja uma notícia, uma dor, um conflito, uma injustiça, é porque algo em mim atraiu isso. Então isso ressoa e eu tenho que ficar sabendo. Ou seja, então em vez de eu culpar e julgar o outro, eu pacientemente vou e oro e limpo isso em mim. Se isso está diante de mim, Senhor, se há algo em mim que precisa ser limpo, purifica-me, Senhor. Mas o cristianismo, essa não é uma ideia de culpa universal, e sim de responsabilidade espiritual diante de Deus. Jesus nos ensinou que o mundo exterior, ele reflete o coração do homem. E que a verdadeira purificação começa dentro de nós. O que a Bíblia fala sobre isso? Somos responsáveis pelo que deixamos habitar em nossa mente. Porque como você imagina em sua alma, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. E tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, nisso pensai. Filipenses 4:8. A Bíblia nos ensina que
nossos pensamentos, eles moldam a nossa realidade interior. Portanto, somos responsáveis por vigiar o que pensamos, absorvemos e nutrimos. Então, Deus nos chama, assim, para purificar o nosso interior. E Ele fala em Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Limpa as mãos pecadoras, purifica os corações, voz de ânimo duplo. Tiago 4:8. Assim como o Dr. Riulin orava para limpar o que via nos outros, a Bíblia nos chama a orar e a interceder por um coração limpo diante de qualquer mal que percebemos. Interceder pelos outros é uma forma de purificação. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha diante de mim por esta terra. Ezequiel 22:30. Quando você se coloca na brecha pedindo a Deus que purifique todo o mal, você vê e está exercendo a mesma responsabilidade espiritual, a intercessão, que limpa e transforma. É o Espírito Santo, é quem faz a verdadeira purificação. E quando vier o Consolador, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Não é por força humana, mas pelo Espírito Santo que somos purificados da influência espiritual, pensamentos negativos e memórias do passado. Aqui está uma versão bíblica, oração cristocêntrica, inspirada nesse princípio, adaptando esses conceitos de limpeza para a linguagem de purificação pelo Espírito Santo. Então, ore em concordância comigo. Senhor meu Deus, tudo que chega ao meu conhecimento está sobre o seu olhar. Se algo me inquieta, entristece ou causa dor, eu te apresento. Se há em mim algo que reflete essa escuridão, pensamentos, sentimentos, memórias ou palavras, purifica-me com teu Espírito Santo. Lava-me com o sangue de Jesus e remove de mim tudo que não te glorifica. Eu não acuso, eu não julgo, mas intercedo. Oro por todos que estão envolvidos pedindo a tua luz e a tua misericórdia sobre eles e sobre mim. Renova em minha mente, Senhor, para que eu veja o mundo com os teus olhos. Então, é sobre isso, né? Vamos terminar esse assunto sobre como fazer essa meditação. Se você quiser mais informações, eu posso trazer mais informações, mas é muito bom porque ele é 100% baseado em Deus, nas nossas orações. Então, eu vejo muitas orações de vigílias falando coisas que não têm base bíblica. E aí eu busco muito saber, isso está realmente na sua palavra? É bom realmente enaltecer tanto a força, o poder, a majestade e a glória do inimigo? Ou é melhor a gente enaltecer o amor, o perdão, a misericórdia, a cura, a libertação? Então, eu acho que, no meu ponto de vista, deveriam existir mais palavras positivas para atrair coisas boas e limpar essas palavras pesadas. Não que elas não precisam ou não devam existir, mas elas, de alguma forma, contêm um peso. Cada palavra negativa, por mais que ela esteja na Bíblia para ensinamento, ela contém um peso. E teve uma época que eu não conseguia ouvir nenhum salmo, porque as palavras negativas pesavam em mim e avivavam em mim coisas negativas. Então, como diz na Bíblia que a palavra de Deus é a espada de dois gumes, ela corta para todos os lados, então eu senti ela cortando para o meu lado também. E aí eu fui limpando isso e fui limpando. Hoje em dia eu entendo que ela é para limpar o mal, que o mal não faça morada em mim, entendeu? Então, vamos terminar esse assunto hoje
em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe grandemente.